Aí, agora sim. Vamos lá. Boa tarde aí a todos. Tô aqui olhando para duas câmeras, tá, gente? Eu tô aqui olhando aqui para frente aqui no Instagram, aqui eu tô no Twitter para aproveitar o máximo de pessoas possível para a gente conversar um pouco sobre a questão financeira, né? Sobre aquela entrevista que a gente teve a oportunidade de fazer com o presidente, né? A pergunta. Dar mais uma clareza para a torcida. Esse tem sido o meu papel. O meu objetivo aqui não é passar pano para ninguém, não é boicotar direção nenhuma, nem também passar pano para direção nenhuma, e muito menos ficar vendendo ilusão para a torcida, né? A gente tem que dar uma clareza para a torcida da situação que nós estamos, porque eu continuo insistindo que só a força da torcida, a pressão da torcida, ela pode fazer a gente sair dessa situação. Porque acabei de postar aí no Twitter, né? Enquanto a gente ficar aí achando que o nosso problema é o Fábio no gol, nosso problema vai muito além disso. Eu entendo, né? Também acho que não tá jogando bem. Bom, não quero entrar nessa discussão. Mas era o Henrique saiu, continuam perdendo. É o Fábio se sair vai continuar, porque o nosso problema vai muito além. Nosso problema é um problema fora de dos quatro linhas do campo e que reflete diretamente na nossa situação em campo, né? É um problema de financeiro, um problema de gestão e o que nós estamos passando no campo é só um reflexo, né? As coisas não são à toa. Ninguém investe em gestão em empresas à toa, né? Gestão reflete resultado reflete comprometimento, que volta em gestão, que volta em resultado e faz um ciclo virtuoso, desculpa, e nós pedimos para chegar nessa situação, né? A situação vem capengando desde do Gilvan, o Gilvan aumentou a dívida e tal, aquela história toda, depois veio a quadrilha, acabou com tudo. E a gestão atual está tentando, o conselho gestor tentou minimizar os problemas, a gestão atual está tentando minimizar o problema, só que eu estou muito preocupado com a questão estratégica. Então vamos lá, todo mundo está aqui já, agora vamos começar a conversar. Verdades inconvenientes vão ser ditas. Eu não tenho compromisso com ninguém, eu não dependo de futebol para viver, então eu não tenho que fazer média com ninguém. Quem acredita no respaldo que eu tenho na minha experiência, se acha que o que eu estou fazendo tem sentido, eu agradeço. Quem não acredita também faz parte, ninguém consegue ter uma opinião unânime, eu também não sou o dono da verdade, eu não sou a pessoa mais experiente do mundo e tal, mas eu quero dar a minha posição para vocês. Vamos lá. Eu tenho brigado, quem me acompanha fala que eu tenho brigado há muito tempo que o Cruzeiro está atirando, gastando sua energia, 90% da sua energia no operacional e sei lá, nem se dá 10% no problema maior nosso. Eu já sempre disse, eu entendo que nós temos um problema realmente de sobrevivência que precisa girar no dia a dia, mas nós estamos aí gastando energia e tudo positivo, tá? Campanha no MIP é positivo, contratar Belete para negócios internacionais é positivo, comitê de inovação é positivo, pessoas boas, mas, gente, é uma energia absurda nisso que não ia ter nenhuma crítica minha se tivesse um comitê financeiro com grandes empresários para resolver o problema do Cruzeiro. O Belete ele vai ajudar a gente a fazer alguns negócios ou outro, vai melhorar a nossa imagem, internacionalização do Cruzeiro, vai viabilizar uma venda ou outra, maravilha. Mas e aí, qual o Cruzeiro? O Cruzeiro vai existir o ano que vem? O Cruzeiro vai existir daqui a 2 anos? Tem alguém preocupado com isso? A pergunta que eu fiz para o Sérgio, ele deu a impressão de que ele não tem essa preocupação que eu tenho. Ele não tem, ele acha que está sob controle a situação das dívidas do Cruzeiro no longo prazo. O Cruzeiro deve R$1 bilhão. Gente, R$1 bilhão. Se o Cruzeiro tiver uma dívida boa, camarada, se as pessoas chegarem no Cruzeiro e falarem, nós vamos cobrar aí suave, 10% ao ano, são 100 milhões por ano de juros. Sabe quantos dias de juros dá para pagar a campanha do MIP? Eu não fiz esse comentário antes porque eu não queria desestimular a torcida de doar. Eu doei dinheiro, inclusive. Mas eu não queria fazer a torcida que não doasse, porque eu sei que é importante para o dia a dia, mas sabe
A campanha do MIP, uma energia absurda, um envolvimento, live pra cá, todo mundo fazendo campanha, promessa, torcedor falando que vai doar cada gol X, cada vitória. Maravilhoso, é do caralho esse engajamento da torcida. Sabe quantos dias de juros isso paga? 3 dias de juros. 3 dias de juros, gente. Pra que eu tô dando esse exemplo? Pra dizer o seguinte, nós estamos enxugando gelo, cara. Pelo amor de Deus, o Cruzeiro tem uma dívida de R$1 bilhão, velho. Não é Fábio, não é Henrique, não é subir pra Série A ou ficar na Série B. Verdades absolutamente inconvenientes. O Cruzeiro não vai falir porque deixou de subir da Série B para a Série A. O Cruzeiro vai falir se o Cruzeiro não tomar uma medida contra essa dívida de longo prazo. O Cruzeiro vai falir se o Cruzeiro ficar achando que a situação está ok. Segundo o Sérgio, nós estamos lá com alguma parte dessa dívida vai ser equacionada, que seja, que caia para 800 milhões, equacione 200 milhões do Profut, a gente consiga ser reenquadrado no Profut, que o Cruzeiro faça um condomínio de credor, uma repactuação de dívida, que o Cruzeiro ganhe folha. Tudo isso eu propus no meu projeto da reconstrução, que o Cruzeiro precisa fazer, só que isso não vai estancar a cobrança de juro. Se for para a justiça, vamos supor, o Cruzeiro tem que deixar algumas contas ir para o pau mesmo. Mas você acha que essa dívida não vai correr correção? Aí ele falou assim, a parte dessa dívida é provisão para ações. Exatamente, a gente põe a provisão e não põe tudo. Põe uma parte, a parte que inclusive a área jurídica do clube acha que vai perder. E o Sérgio tá lá, e o Sérgio, isso não é dívida, Sérgio. Isso vai, e outra, de cada 50, se a gente perder metade tá lá provisionada. E essa metade vai correr juro em cima. Não tem condições. Eu vou dizer uma coisa. Uma vez eu recebi aqui o comentário que um dos diretores do Cruzeiro falou que eu sou muito bom de teoria. Eu sou muito bom de prática, modéstia à parte. Eu tenho 20 anos que eu trabalho com as empresas implementando um projeto. Só que eu já peguei projetos de empresas que estavam falindo, de empresas que estavam bem, de empresas que estavam caminhando para falência, de empresas que estavam saindo da falência, de tudo quanto é tipo. Conexão tá muito ruim, galera. Ninguém tá me ouvindo, não? Me dá um ok aí. O pessoal tá falando que a conexão tá ruim. Por favor. Quem tiver no Twitter, vai no Instagram, tá boa a conexão? Pessoal do Instagram, fala aí pra mim. Tá ok, né? Quem tiver no Twitter, vai pro Instagram, galera. Porque é o seguinte, o Twitter eu tô fazendo do meu tablet, que tá com Wi-Fi. No Instagram, eu tô fazendo no celular com 4G. 4G tá melhor. Então vai por favor, galera do Twitter, vai no meu Instagram, Professor Júlio Reis, por favor. Professor Júlio Reis, que é o meu Instagram. Vamos lá, tem 33 pessoas online no Instagram agora. Tá ao vivo, galera, tá? A galera tá lá comigo. Tem 34 agora pessoas. Pode ir pro Instagram. Aí, Robert, Joviano, pode ir, por favor. Galera do Twitter, eu vou até fechar a conexão. Tem 13, 14 pessoas só no Twitter. A maioria tá no Instagram aí, Tá aumentando, 35. Vamos pro Instagram, vamos conversar lá, que eu tô com a conexão melhor. Pode ser? Então vou lá, vou deixar o Twitter aberto aqui, mas sempre vamos entrar no Instagram lá, galera. Vamos lá, bora. Então é o seguinte... Então a situação do Cruzeiro, a galera tá dando feedback positivo do Instagram, tá todo mundo falando que no Instagram tá bom, tá? Depois eu vou deixar salvo aqui no Instagram. Então é o seguinte, a situação nossa é uma situação muito grave, mas muito mesmo, tá? E eu tava dizendo o seguinte, o problema não é se não vai pra Série A, lógico, nós estamos torcedores, se não for pra Série A, ainda mais no nosso centenário, vamos ficar com o coração dilacerado, né? Não, cara, não é 70 milhões da Globo que vai resolver, não. Desculpa, não é os 70 milhões da Globo que vai resolver. O problema do Cruzeiro é que ninguém tá fazendo nada. Então eu tava falando das minhas experiências, é o seguinte. Tem um diretor aí financeiro do Cruzeiro aí, que ficou arrotando currículo e tal. Cara, será que ele já viveu uma situação de uma empresa de insolvência? O que ele tá fazendo? Cara, eu tô falando sério, velho.
Não adianta achar que nós vamos, com o comitê de inovação, com o MIP, com um negócio, nós vamos resolver uma dívida de R$ 1 bilhão, não, cara. O pessoal acha que o pessoal da Oi, a Oi que está numa situação de insolvência, você acha que o pessoal da Oi lá está procurando o quê? Eles estão fazendo comitêzinho de inovação, eles estão botando alguma campanha de arrecadação, alguma coisa de curto prazo, ou os caras estão fazendo um turnaround, uma reestruturação, um programa de M&A, uma coisa estratégica para tentar, eles estão tentando vender operações dele, quebraram as operações e vários negócios, estão tentando arrumar parceria, investidor. É isso que o Cruzeiro tem que fazer. Aí quando eu falo isso, cara, o pessoal que simplifica, que não entende porra nenhuma de gestão, vem e fala assim, ah, não é simples vender o imóvel. Quem falou que é simples, porra? Quem falou que é simples? Quem falou que resolve uma dívida de R$ 1 bilhão com ações simples? O pessoal que entrou na diretoria agora, entrou pensando que ia pegar uma coisa simples? Sejam honestos. Agora, o que está sendo feito para essa dívida de longo prazo? Nada. Ah, a gente está tentando regularizar o terreno. Isso é uma das coisas, cara. Pelo amor de Deus, o pessoal não tem noção do que é um planejamento estratégico. O que é um planejamento estratégico? Você abre diversas iniciativas em paralelo. Quer ver? Eu vou dar exemplos aqui. Eu não quero que você se prenda no exemplo, porque são exemplos. Alguns deles podem nem dar certo. Sei lá o quê. Pessoal, galera do Twitter, vem pro Insta, professor Júlio Reis, que a conexão tá muito melhor, por favor, tá? Então vamos lá. Quais são as soluções para o Cruzeiro? Uma outra que o Sérgio falou é o seguinte, nós precisamos vender um jogador caro. Gente, vamos ser realistas, nós não vamos vender um jogador caro. Sabe por quê? Porque nós estamos com o Pires na mão. Se chegar lá uma proposta de 10, 20 milhões, vai vender. E outra, tem que vender, não é crítica minha, não. Tem que vender mesmo, não tem dinheiro para pagar salário. Mas então, vamos tirar essa ilusão, vamos parar de vender sonho para o torcedor, falando que nós vamos vender um jogador por 100 milhões para amortizar essa dívida, que nós não vamos vender um jogador por 100 milhões. Só se acontecer um milagre, só se um jogador aparecer, tipo um Matheus desse aqui, e o cara começa a dar chapéu, meter caneta, fazer 3 gols por jogo, aí de uma hora para outra o Cruzeiro consegue pular a etapa de que ele passa a valer 10, 20 milhões de reais e já tenta vender ele por 50. Porque a realidade é o seguinte, só consegue vender jogador por 100 quem tem caixa para bancar o jogador por um tempo, para recusar algumas ofertas mais baixas. Porque o jogador, quando ele começa a aparecer, a gente tem que vender ele antes, quando a gente não tem dinheiro para operacionalizar. Então, essa solução não é a solução para o Cruzeiro. O Cruzeiro não vai quitar dívidas de R$ 1 bilhão com venda de jogador, pelo simples fato que qualquer jogador que aparecer, nós vamos vender antes. Igual, por exemplo, apareceu a possibilidade até do Miligrama lá, querendo comprar o Maurício, e ia vender. Ia vender e tem que vender. Não é crítica à diretoria. Eu não estou criticando a diretoria das coisas que vem fazendo no curto prazo. Eu acho, até hoje eu fiz um post lá elogiando. Eu acho que o Cruzeiro hoje nunca teve um marketing tão ativo, nunca teve ações de curto prazo tão ativas, mas eles estão totalmente sem foco no que é relevante. Fato. Um time, uma empresa que deve 3, 4 vezes a sua receita, ela está em situação de insolvência. E se não tomar medidas para isso, aí como que é, Júlio? Como que faz isso? É o seguinte, nós vamos pegar e vamos sentar. O que o Cruzeiro tinha que fazer? Ao invés de fazer comitê de inovação, ou faz comitê de inovação, vamos fazer um comitê financeiro. Vamos botar aqui numa mesa, Sérgio, você que é o presidente... Cara, tudo que eu falo aqui, igual eu falei, eu nunca quero nada do Cruzeiro, eu tô de graça. Bota aqui na mesa aqui Bruno Vicentinho, bota na mesa aqui Vitório Medioli, bota na mesa Pedrinho, bota na mesa mais uns 4 e fala, nós estamos fodidos. Gente, brainstorming. Quais são os caminhos que o Cruzeiro precisa para sair? Caminho 1. Reestruturação patrimonial. O que é reestruturação patrimonial? Gente, mas a diretoria tentou vender, já vendeu um estacionamento de 20 milhões de reais. O que vai fazer na dívida? Cosquinha na dívida. Isso é por curto prazo, gente. Eu tô falando pro longo prazo. O Cruzeiro não consegue, se o Cruzeiro não vender 2 ou 3 patrimônios grandes. Então o que é que o Cruzeiro tem que fazer? Vende 2, 3 patrimônios grandes, constrói uma área nova, afastada, num local desvalorizado, com 20, 30 milhões, vende 2, 3 patrimônios por 300 milhões. Aí dá para dar uma porrada na dívida. Aí dá para começar a respirar, amortizar juro para começar a trabalhar. Aí sim nós temos que começar a trabalhar
inovação, negócios internacionais, tudo isso, que é muito legal para quem está vivo. Não funciona para quem está morto. Então vamos lá, vamos ressuscitar o Cruzeiro. Não vamos para esperar o ano que vem, caramba, porque as ações demoram. Então uma é reestruturação. Pode ser que não dê. Por quê? Porque o Cruzeiro tem esses problemas de legalização do terreno, todas as dificuldades que eles estão usando de bengala, eu sei delas. Só que eu não vou usar ela de bengala e vou ficar de braço cruzado. Pelo menos não é assim que eu faço nos meus clientes. Então, essa aqui é um plano, tem um plano. Esse plano não envolve só regularizar, nós já estamos regularizando. E aí, cadê o projeto? Cadê o projeto arquitetônico da área unificada? Qual que é o valor de mercado? Tem que arrumar uma pessoa para transferir a dívida de um lugar para o outro. Esses terrenos hoje estão alienados. O Cruzeiro tem que talvez comprar o terreno novo com um empréstimo de um investidor e aí transferir as dívidas, alienações para lá. Ou seja, tem uma engenharia financeira dificílimo, dificílimo. Por isso eu acho que tinha que começar agora e não ficar dando desculpa. Ação 1. Ação 2, qual que é a segunda possibilidade? Vamos lá, brainstorming. Estamos sentados na mesa, só gente foda. Ou o Cruzeiro vai ignorar isso? Porque, cara, numa boa, o Sérgio foi lá e fez curso lá na Europa. Curso lá não ensina isso, ensina o que ele está fazendo e muito bem feito. O curso não vai ensinar a gerir um time que está devendo R$1 bilhão, como fazer um turnaround, como fazer uma restauração disso, não. Esses cursos que ele fez aí de gestão no futebol. O cara financeiro que trabalhou em outras empresas aí, trabalhou numa situação confortável, nunca pegou uma situação dessa aí. Entendeu? Nós estamos falando, nós temos que pegar macaco velho, é pegar Vitório, é pegar Pedrinho, é pegar Bruno Vicentim, é pegar o Emílio Brandi, o Carlos Socha, é botar esses caras numa mesa e pensar estrategicamente o que é para fazer. Qual que é a segunda opção que o Cruzeiro tem? A segunda opção do Cruzeiro é o Cruzeiro arrendar. É o Cruzeiro arrendar o time, o futebol, para esses grandes empresários cruzeirenses, que pelo menos a gente sabe que são cruzeirenses. Fala, ó, vocês vão pagar tanto pelo arrendamento do Cruzeiro, vão administrar as dívidas e vão devolver o Cruzeiro saneado, igual o Botafogo estava querendo fazer com a Ernest Young. Segundo caminho, eu não estou falando para ir nesse caminho, eu estou falando para abrir 4 frentes em paralelo e ir dosando com a torcida qual que é melhor para o Cruzeiro, não melhor para os outros. Qual que é a terceira solução? Qual que é a terceira solução? Clube empresa. Ah, mas estamos esperando o projeto. Tá, mas nós estamos preparados caso saia o projeto no Senado? Quer transformar o clube empresa, o Cruzeiro pode pegar e entrar numa RJ, numa recuperação judicial, conseguir equacionar essas dívidas, tentar declarar sei lá, uma falência, alguma coisa, para tentar minimizar as cobranças. Tá? Tudo isso, tanto o plano A, quanto o plano B, quanto o plano C, depende de um problema, de uma corja, desculpa, me perdoa os bons conselheiros, mas eu estou generalizando, chamada conselho, que nos colocou nessa situação, por envolvimento direto ou por negligência, que é muito difícil passar. E aí, qual que é o plano D, caso esses caras não aprovem? Vocês já pararam para pensar que se os donos do Cruzeiro, os jogadores de bocha lá do clube, os jogadores de truco lá do clube, se eles não quiserem, o Cruzeiro não consegue fazer a restauração dos bens, vender seus bens, o Cruzeiro não consegue arrendar o futebol, o Cruzeiro não consegue tornar um clube empresa? E aí, qual que nós vamos deixar acabar? Nós não vamos deixar acabar. Qual que é a única solução caso eles não deixem? Então lá, nós disparamos o plano A, o plano B e o plano C. Estamos tentando. Mas temos que trabalhar com o pior cenário, que não vamos conseguir nenhum dos dois. Qual que é o outro cenário que sobra pra gente? A tal da refundação. Ah, Júlio, mas refundar começa na série D. Começa, por isso ele não é o plano A, ele é só o plano D. Mas ele é o plano D, é o seguinte, a situação extrema. A gente não consegue fazer nada junto ao conselho, que só se interessa nos bens pessoais. Você não viu lá o cara preocupado com o estacionamento pro carro dele para jogar a bocha? E aí? Nós vamos esperar refundar lá na frente para começar na Série D? Ou o Cruzeiro já poderia, por exemplo, estar articulando com esse grupo de notáveis, de conselheiros, de repente, que ele já monte um time agora e já ponha na Série D agora? Para que caso tudo der errado daqui a 2, 3 anos, esse time já está na Série B ou na Série A do Mineiro, na Série C ou na Série B do Brasileiro. Desculpa, pessoal, não tô aqui para afagar ninguém, não, tô aqui para dar real. Há a possibilidade, sim, da gente não conseguir resolver o problema, tanto pelo tamanho da dívida, que ela está começando a ficar impagável, tanto pela intransigência do conselho. E aí, nós somos 9 milhões de torcedores, nós vamos começar a torcer para outro time ou nós vamos começar a torcer para o Cruzeiro refundado, o Cruzeiro da torcida?
O Cruzeiro que não tem jogador de bocha que manda. Como que vai fazer isso? Quem que tem que articular isso? Uma torcida organizada, o torcedor comum ou o próprio presidente que está lá, que tem uma visão estratégica, que parou de ficar pensando só no dia a dia e começou a pensar, pera lá, Cruzeiro tem um risco muito grande de entrar em insolvência aqui e não conseguir pagar. Então, beleza, vamos deixar a dívida de 1 bilhão para os sócios do Cruzeiro, vamos deixar o patrimônio para eles também. E o Cruzeiro começa. Só que em vez do Cruzeiro começar na Série D daqui a 2, 3 anos, o Cruzeiro começa já na C, na B. E aí retoma tudo. Nossa, Júlio, isso é um absurdo. Galera, eu não tô falando aqui que esse é o ideal. Eu tô falando que às vezes pode ser o que sobra pra gente. Se não tiver clareza para entender isso. Então, isso são 4 ideias que eu tenho. Reestruturação imobiliária, arrendamento do futebol, clube, empresa e refundação. Só que a refundação não é agora. Agora põe um time para jogar lá. Cruzeiro Sada. Lança o Cruzeiro Sada do futebol. Na Série D do Mineiro, na Série D do Brasileiro. E vai subindo degrau. E começa a fazer os outros projetos. Chegar na hora H, os conselheiros não permitirem ou essa dívida estiver impagável, Cruzeiro pega, declara falência, paga essa dívida e a torcida automaticamente migra com todas as suas receitas, o programa de sócio, o programa, os patrocínios, já migra tudo pro Cruzeiro Sada lá, sei lá, tô dando um exemplo, tá, galera? Ou Cruzeiro que seja, Cruzeiro do povo, que seja. Mas isso tem que lançar hoje o time, para daqui a 2, 3 anos o time, se não daqui a 2, 3 anos, o Cruzeiro se lança na Série D. Aí nós vamos ficar 4, 5 anos para voltar para a Série A. Isso é planejamento estratégico. Planejamento estratégico. Isso é visão estratégica que falta, desculpa a verdade inconveniente, falta para a diretoria. A diretoria só pensa no operacional, no curto prazo. Tá lindo. Eu elogio, não canso de elogiar no curto prazo, mas se os caras não estiverem pensando no longo prazo, vai acabar. Os caras estão vendendo almoço para comprar janta, estão enxugando gelo, o que adianta? MIP, já falei aqui para quem chegou agora, por favor, MIP não paga 3 dias de juros do Cruzeiro que nós arrecadamos. Olha a energia dedicada, essa energia tinha que estar focada em montar um plano com esses caras, velho. Você acha que esses caras vão se negar se chamarem ele com toda a seriedade para fazer um projeto de reestruturação do Cruzeiro no longo prazo? O Vitório falou disso, de criar um fundo de investidores de cruzeirenses de 400 milhões de reais para refundar, ou para acertar, ou para arrendar o futebol. Ele não quer pagar a dívida desses vagabundos, ele tá certo, eu entendo ele. Ele falou, não vou pagar a dívida, eu não vou juntar dinheiro para pagar a dívida desses caras, então beleza. Então arrenda o futebol do Cruzeiro como se fosse um negócio, e aí põe cláusulas de competitividade também, porque a gente quer título, a gente não quer só a questão financeira. Tem o que fazer. São medidas extremas, situações extremas exigem medidas extremas. E aí? Vai ficar cruzando o braço, achando que com doação, que um super sócio que tem... Cara, o super sócio, desculpa, modéstia à parte, não vem dando... Essa ideia tá nos planos meus aí há 3, 4 anos. Eu nunca vou desmerecer essa ideia. É do caralho. Mudaram o nome aí porque não queriam, talvez, dar o crédito. Beleza, não tem problema. Foda-se. Mas R$1.000 a mensalidade. Show de bola. Quantos super sócios nós temos? 500 mil por mês. Paga o quê? 6 milhões por ano? Paga o quê? Paga um mês de juro do Cruzeiro. Não adianta, estamos queimando cartucho, tem que fazer de novo, porque eu sei que eles vão falar, o Júlio está desmerecendo, não estou desmerecendo nada. Eu só estou dizendo que não adianta essas medidas de curto prazo se não tiver a medida para o Cruzeiro sobreviver. Isso tudo não vai adiantar. O Belete vai fazer negócio internacional com um moribundo. Se o Cruzeiro não tiver um plano de sobrevivência, não adianta. Não adianta inovar, não adianta fazer live, não adianta fazer MIP, não adianta fazer super sócio, não adianta fazer nada. Tá do caralho. Se tem uma coisa que eu tenho que elogiar essa diretoria, são nas inovações do curto prazo. Muita gente boa lá, muita gente fazendo um trabalho legal, Cruzeiro tentando alavancar as redes sociais, monetizar, mas tudo isso é pequeno, é ridículo frente ao juro que nós temos que pagar da nossa dívida. E aí, nós só vamos conseguir sobreviver. Não é subir para a Série A, não adianta nada. Sabe por quê? Porque aumenta 70 milhões de reais da Globo, mas o time da Série A ele tem que custar 70 milhões de reais a mais também, gente. Não adianta se enganar, não.
Ou você acha que com um time desse aqui, com um orçamento desse que nós temos hoje aqui, com uma diretoria de futebol aí que não consegue contratar com eficiência, a gente vai conseguir sobreviver na Série A? Vai ter que aumentar 70 milhões, ganha de um lado, perde do outro. Não adianta. Não se enganem, não se enganem. Eu aqui estou para dizer as verdades inconvenientes que eu acho, eu não sou o dono da verdade. Mas na minha opinião, não subir para a Série A ou subir para a Série A não impacta na sobrevivência do Cruzeiro. Impacta no nosso sofrimento aqui, né? Passar o centenário na Série B, isso é uma das coisas mais tristes da minha vida. Não impacta, por quê? Porque o que o Cruzeiro vai arrecadar mais na Série A é o que o Cruzeiro vai gastar mais para montar um time que não caia de novo. Então, galera, é o seguinte, o Cruzeiro tem algumas medidas para serem tomadas. Nenhuma delas estão. O Cruzeiro até agora anunciou que está tentando regularizar os terrenos. Como isso fosse um plano estruturado, isso não é nada. Isso é um pedacinho de uma das 4 iniciativas que deveriam ser disparadas em paralelo, no mínimo as 4. O Cruzeiro deveria ter uma reunião semanal com esses caras que podem salvar o Cruzeiro. Não dá mais para achar que a torcida vai salvar essa dívida do Cruzeiro. Torcida, galera do Twitter, por favor, vem pro Instagram, Professor Júlio Reis. O Twitter tá péssimo, eu tô deixando aqui, mas não tá funcionando. Então vamos lá, não adianta, já tá mais de 50 pessoas no Instagram, não adianta. Infelizmente, o Cruzeiro teve, na época que a dívida estava em 500 milhões, algumas medidas, e medidas provavelmente a gente conseguiria com a torcida. Hoje já não dá mais para a torcida pagar essa dívida do Cruzeiro. O Cruzeiro precisa ou fazer uma reengenharia do seu patrimônio, ou investidor, ou se tornar um clube empresa, ou de repente recomeçar. 9 milhões de torcedores num clube saneado, sem patrimônio, mas sem dívida, esse clube voa. Na mão de profissional, de águia, esse clube voa. Se o Cruzeiro hoje está na Série A ou na Série B do brasileiro, na Série A do Mineiro, com 0 de caixa, mais 0 de dívida e 0 de patrimônio, o Cruzeiro voa, porque o Cruzeiro tem 9 milhões de torcedores, o Cruzeiro tem camisa e o Cruzeiro tem história. Por isso, o caminho da refundação, se ela já for começada, ele é o pior de todos, mas ele talvez seja o que nos mantenha vivo. E nós temos que ter realidade, um choque de realidade, nós temos que aceitar. Só que se o Cruzeiro já começa a trabalhar agora, preventivamente, daqui a 3, 4 anos, esse outro Cruzeiro, com outro CNPJ, sem dívida, sem patrimônio, que você pode usar a área arrendada, inclusive, do Cruzeiro atual. Entendeu? O Cruzeiro pode arrendar essas áreas do Cruzeiro atual, porque ó, as áreas, se o Cruzeiro abandonar o futebol daqui a 3, 4 anos, não tem necessidade da Toca 2, sei lá o quê, ou então pode arrendar qualquer coisa. O Cruzeiro vai pagar aluguel, porque o Cruzeiro não é administrador imobiliário, o Cruzeiro não é fundo de investimento imobiliário. Tá? Tem algumas outras soluções, FDIC, um fundo imobiliário, são todas muito difíceis porque o Cruzeiro não tem crédito no mercado. Aquela ideia de fazer uma centralização das dívidas, que era até a ideia da quadrilha lá de juntar 300 milhões, ela seria, na época eu falei, um ótimo instrumento na mão de pessoas perigosas, né? Me criticaram muito ainda. Professor, gente que acha que sabe alguma coisa. Hoje, se a gente conseguisse alguém para nos emprestar 300 milhões com carência, com juro baixo, já dava um fôlego bacana pra gente pensar aí soluções pro Cruzeiro. Mas não consegue. Entendeu, galera? Então, vamos lá, vou ler aqui alguns comentários aqui. Se alguém tiver dúvida, pergunta. Mas é isso mesmo. Luiz, se refundar não é deletar todos os conquistas, começar um novo clube. Não é deletar todos os conquistas. Já teve outros clubes da Europa que fizeram isso. Não é. A torcida é a mesma, só muda o CNPJ, a camisa vai ser a mesma, 5 estrelas vai ser a mesma. Mas não é a minha prioridade. Infelizmente, é lógico, isso é uma medida extremíssima, absurda. E isso é porque é o seguinte, nós temos que aceitar a realidade que o Cruzeiro, quem manda no Cruzeiro hoje não é a torcida. Quem manda no Cruzeiro são os responsáveis por nós estarmos aqui, que são os sócios do clube com seus conselheiros, que são seus representantes. Eles mandam no Cruzeiro. Se eles não quiserem permitir que a gente faça uma restauração... Olha o parto que foi para o Sérgio vender um estacionamento de 20 milhões. Imagina para vender Toca 1, Toca 2 e o Barro Preto para construir essa área. Eu tô falando, gente, dessa reestruturação imobiliária. Tem outro vídeo meu aí no YouTube ou no Instagram que fala isso. O Cruzeiro, ele consegue vender 2, 3 desse patrimônio por 300 milhões de reais, constrói uma área nova com 30. Aí pega 250 e paga a dívida.
Com 250 na mão, você paga 500 em dívida. Aí o 1 bilhão cai para 500. Aí só fica aquela dívida de longo prazo, com juro baixo. Aí acabou. Aí mudou de figura. O Cruzeiro voltou para o patamar normal do futebol brasileiro. 500 milhões de dívida na mão do Cruzeiro, para um time igual o Cruzeiro, é suave. De dívida de médio e longo prazo. É suave. Hoje tem vários times nessa situação. Agora, 1 bilhão com esse tanto de dívida cara e no curto prazo é inadministrável. Não dá para administrar. Então o que acontece? Ou o Cruzeiro se movimenta, ou o Cruzeiro... Ó, eu vou ser muito direto. Se a diretoria não fizer nada, não estiver fazendo nada, ela está enganando a torcida. Ela está enganando a torcida. E essa é a realidade. E aí, galera, não sei se está enganando de boa fé ou de má fé. Eu acredito que estão enganando por falta de experiência. Eu estou aqui para isso. Eu não quero ganhar nada do Cruzeiro. Eu estou aqui para dizer a verdade. Já vi muita empresa quebrar exatamente por demorar a enxergar o problema. Miopia. Vamos lá, vou ler as mensagens aqui, galera. Desculpa aí a sinceridade. Tem que passar pano em nada, não. A verdade tem que ser dita. Todo mundo tem que saber onde nós estamos vivendo. Tem jeito? Tem. Cada vez menos, né? A dívida era 700, virou 800, virou 900, agora está 1 bilhão. O ano que vem é 1 bilhão e 100. Daqui em 2022, escuta, vai ser 1 bilhão e 200. Escuta, anotem o que eu estou falando e me cobrem. Então vamos lá, vamos ver o que nós temos de comentário aqui, galera. O que você pensa entre a turma do Boi com os apoiadores do Sérgio? Eu acho que é uma babaquice de ego. Eu acho o seguinte, todos somos cruzeirenses. Nós precisamos do Bruno Vicentim. Vocês vão me desculpar, essa galera aí que estão aí. Você tá rotando caviar quebrado, né? É muito fácil você falar que não precisa do Bruno Vicentim, sendo que o problema de resolver o Cruzeiro não está na sua mão. Mas depois você vai lá descer a lenha na diretoria. Nós precisamos, o cara é milionário. O cara tem expertise no futebol. O cara quer ajudar. E outra, tem que ganhar também, é ganha-ganha. Existe negócio que os dois ganham. Porque tem a gente que demoniza. Porque se o Bruno Vicentim fizer um negócio for lucrativo para ele, não pode. Quer dizer, ele tem que pagar, ele não pode fazer um negócio que seja bom para ele e para o Cruzeiro. Pelo amor de Deus. Precisam se unir. A situação é grave demais para briguinha de vaidade. E para a torcida ficar nessa arrogânciazinha, não podemos contar com o Vicentim. Vai contar com quem então? Vai contar com quem? Você acha que o Pedrinho sozinho vai assumir a sua bronca? Pelo amor de Deus, gente. Tem que juntar uns 3, 4 aí, cruzeirense milionário aí, para tentar salvar o Cruzeiro. Tá? Vamos ver o que nós temos aqui mais de pergunta, galera. Tem bastante coisa aqui, mas tô descendo aqui para achar. Júlio, você aceitaria trabalhar no teu Cruzeiro? Ô, Júnior, não dá para aceitar para trabalhar no Cruzeiro. Eu tenho minha empresa, eu tenho meus negócios. O negócio tá voando, graças a Deus. Estou numa fase muito boa, não tem tempo disponível para isso. O que eu sempre me dispus foi ajudar o Cruzeiro. Agora, pessoal, toda vez que eu me dispus a ajudar o Cruzeiro, eu falei de peito aberto. Teve um convite aí feito goela abaixo por um diretor, que foi até deselegante, e aí o pessoal acha que porque esse cara falou, se ele quiser, vem na ouvidoria. Aí 2 minutos depois fala assim, então vem aqui sentar comigo aqui se ele quiser. Cara, numa boa, todo mundo que tá ajudando o Sérgio lá, foi assim ou o Sérgio convidou? O pessoal que o Sérgio chamou para fazer o comitê de novo, o Sérgio foi lá e convidou porque acha que vai ser importante. Tô aqui, é só me convidar. Não preciso nem falar para ninguém. Não é vaidade de contar a torcida, não, mas eu preciso saber que as pessoas querem. Eu não quero que o Cruzeiro aceite minha ajuda porque a torcida faz pressão, porque a torcida pressiona os caras pra caramba, e eu até fico muito lisonjeado com isso. Eu não vou implorar pra ajudar, cara. Eu tô oferecendo a minha ajuda, a minha experiência, a minha bagagem de graça. De graça. Eu faço reuniões, conduzo essa reunião dos conselheiros aí, se quiser fazer esse conselho não notável, se quiser eu conduzo essas reuniões, estrutura, eu sou orientador de vários conselhos de administração, tenho uma puta experiência com isso, tem curso da Dom Cabral, sou professor lá, isso tudo eu faço. Agora, eu tenho que saber que é de coração, que tem esse interesse. Eu não vou chegar num lugar que eu sou mal visto. A última notícia que eu tive é que eu era muito mal visto por essa diretoria, que ninguém gostava de mim lá. Então o que eu vou fazer lá? Vai lá sentar? Não vou sentar, galera. Eu tenho meus limites, tá? Aí eu peço respeito para todo mundo com relação a isso. Vamos lá. Bruno Henrique, Cruzeiro tá vendendo almoço para comprar a janta.
Sem contar que o jogador na... e o Ellison sobre aquela questão do comentário do jogador. O jogador na B vale muito menos. Pois é, não adianta. O Cruzeiro não vai. Isso é outra enganação. Também não acho que seja de propósito, mas é uma utopia achar que o Cruzeiro vai vender jogador por 100 milhões, por 60 milhões para ajudar a amortizar a dívida. Qualquer jogador do Cruzeiro, se alguém chegar com 20 milhões de reais, hoje leva. Para que alguém vai oferecer 60? Não vai vender por 60 por causa da nossa situação. E não é erro da diretoria. Porque também é muito fácil pra gente ficar crucificando a diretoria de vender barato, mas os caras têm que pagar a conta. Senão perde 9 pontos na FIFA, é rebaixado. Então nós precisamos também investir aí o sapato do outro e entender a situação. Os caras estão certos de vender. Lógico, eles têm que tentar sempre vender por melhor preço possível, mas tem hora que é difícil mesmo, cara. Eles que têm a responsabilidade, né? Vamos lá, Marcos Vinícius Físio, você acha que a gestão política está influenciando nesse longo prazo? Eu acho que tá, porque é o seguinte, o Sérgio ele quer ser reeleito. Para ele ser reeleito, ele depende dessa praga chamada conselho. E aí ele precisa fazer o quê? Ele precisa amaciar conselho, ele não pode levar aí... Quer dizer, eu levaria, né? Mas ele não leva, o perfil dele não vai levar proposta de revisão de estatuto, tirando poder de conselheiros, senão não ganha eleição. Então, é o tal do conflito. O bom para o Cruzeiro não é o bom para ser eleito. Olha que triste. Por isso que o Cruzeiro precisa ser democratizado. Enquanto quem escolhe o presidente do Cruzeiro não é quem está interessado no bem do Cruzeiro, e sim quem está interessado no seu próprio poder, não vai. Não vai. Isso podem perceber. Está... Tanto a expulsão como dos conselheiros quanto a mudança do estatuto está em segundo plano por essa gestão. Por quê? Porque eles dependem desses caras para ser eleito. É o jogo político. Infelizmente, é o sistema podre que nós temos. Os caras estão, como eles querem ser reeleitos, precisam ser reeleitos, eles vão ceder. Eles não vão fazer o que tem que ser feito. E é muito até difícil de criticar também, porque se eles o conselho gestor não quis ceder, foi espanado. O conselho gestor não quis fazer permuta, falou que expulsou os caras, tentou mudar o estatuto. O que aconteceu com o conselho gestor? O conselho gestor não consegue ganhar a eleição, ué. Entenderam? Como é que o jogo é difícil? Isso é muito claro. Quem mais? Giane chegou, boa tarde, Giane, prazer, viu, obrigado. Quem mais? Júlio, você foi convidado na live para apresentar as ideias. Ô Cid, é o que eu já comentei aqui, não foi um convite. Júlio, inclusive se der, você aparece lá, traz o investidor. Não, isso não é convite. Cara, desculpa, isso não é convite. Mundo corporativo, convites são outros. Quando eu preciso de ajuda de uma pessoa, quando eu quero que uma pessoa venha me ajudar, eu falo, cara, eu preciso da sua ajuda, assim, assado. Você acha que você pode me ajudar? Você acha? Como que ele chamou o pessoal da Arbo? Foi pela live? Assim, se der, você aparece lá para tomar um café, nos ajudar, ou foi convidando? Como que ele chamou, por exemplo, Rodrigo Moreira, que é um cara que eu acho muito bom lá da Smart Talk? Você acha que foi assim ou foi um convite? Então, assim, isso não é convite. Isso aí foi uma satisfação para a torcida que pressiona, para jogar a responsabilidade para o meu lado, mas isso não é convite. Eu não vou chegar num lugar que eu não sei que eu sou bem visto, que eu vou ser bem recebido. Inclusive, quando eu achei que eu não estava conseguindo, inclusive, ter abertura lá com o conselho gestor para implementar minhas ideias, eu me afastei. Por quê? Eu vou ficar impondo o meu trabalho? Não. Eles me convidaram. O pessoal do conselho gestor me ligou e falou, Júlio, reunião aqui dia 23 de dezembro. Você vem aqui? Claro, peguei um carro, 300 km de distância, véspera de Natal, e eu estava lá. Por quê? Porque o Cruzeiro, para mim, está acima de tudo. Mas precisa ser um convite profissional, precisa ser um convite firme. Eu preciso... saber que as pessoas querem ajuda e não que é uma coisa para dar satisfação para a torcida. Até agora, esse é o meu sentimento. Lucas, regularização imobiliária, por mais chata que seja, não demora 6 meses. Pois é, tem que botar num plano, tem que botar responsável, tem que botar prazo. Isso é planejamento, isso é gestão. Resta lero, muleta. E é muito difícil. Então sai e deixa outra pessoa que queira assumir um trabalho mais difícil fazer, né? Ô Júlio, mas o Cruzeiro tem esse patrimônio de 300 milhões para vender? Joviano, tem. O patrimônio imobiliário do Cruzeiro, Joviano, ele dá mais de 500 milhões de reais. Tá? O Cruzeiro, se vender 3 dos 4, 5, o Cruzeiro tem prédio administrativo, tem os 2 clubes e a Toca 1 e Toca 2. Se vender 3 dos 5, já dá mais de 300 milhões. Qualquer um dos 3, tá? Luqueiro, o problema é que esbarra na porra do estatuto. Claro. Estatuto tira o poder da torcida, o estatuto dá o poder para os caras lá, para o conselho, exatamente. Por isso que eu acho que uma hora ou outra o Cruzeiro tem até para pressionar
Olha só, isso é até um instrumento de pressão. O Cruzeiro monta o time em paralelo em outro CNPJ. Lógico que alguém tem que coordenar isso. Que seja o Sérgio, que seja quem está administrando lá, que seja os empresários do Cruzeiro, o Pedrinho, o Vitório e o Bruno, por exemplo, fundam esse Cruzeiro. Esse Cruzeiro, a torcida não vai lá ainda. O Cruzeiro não vai abandonar o Cruzeiro de cá. Não estou falando para fazer isso. Mas funda o Cruzeiro e vai começando a crescer, vai alimentando esse Cruzeiro. O que você vai chegar numa hora para o conselho e vai falar assim, ó, nós temos um outro Cruzeiro prontinho para receber os 9 milhões de torcedores. Ou vocês permitem a gente mudar o estatuto, dar poder para a torcida, vender essas porcaria, renegociar a dívida, fazer clube empresa, ou a torcida, nós vamos fazer uma campanha de migrar a torcida para o novo Cruzeiro. Os caras vão aceitar, sabe por quê? Porque senão os caras vão ficar com uma dívida de 1 bilhão na mão e eles vão ter que pagar. Quem que é o dono oficial dessa dívida? Os sócios do clube. Hoje, a dívida de 1 bilhão é um patrimônio de 500 milhões. Óbvio que isso dá para negociar, mas mesmo assim, eles vão ter um trabalhinho grande. Então, hoje está muito tranquilo para eles serem intransigentes, porque a torcida está pagando a conta deles. A torcida paga a conta desses caras que fuderam o Cruzeiro. A partir do momento que ameaçar a torcida migrar para um outro Cruzeiro, tô botando o dedo aqui para um outro Cruzeiro, esses caras vão pegar e abrir as pernas. Mas hoje não abre as pernas. Então ele serve até como instrumento de pressão. Olha pensamento estratégico, galera. Então, fundar esse novo Cruzeiro ali, como se fosse um Cruzeiro B com outro CNPJ, hoje, é essencial, mesmo que isso não vá a cabo, mesmo que isso seja uma coisa temporária, tomara que seja, aí daqui a 3, 4 anos a torcida consegue tomar conta do Cruzeiro atual mesmo, esse vira um time B do Cruzeiro, igual tem Real Madrid B, sei lá o que, incorpora o CNPJ, mas enquanto isso ele fica no outro CNPJ. Isso é estratégia, os caras não pensam, velho, não estão preparados para isso, desculpa. Eu tô aberto a conversar, cara. É só ele me chamar, ele sabe meu contato, ele tem meu contato, tem muitos amigos em comum, eu tô aqui. O que eu puder fazer para ajudar, eu tô aqui. Agora, ir lá, bater lá na porta do Cruzeiro, eu moro em Varginhas, correndo o risco de chegar lá e ser recebido lá, e nem ser recebido pelo presidente, nem conversar comigo, é um risco grande. Eu não vou, não. Os conselheiros têm que anunciarem, é o Gabriel falando, quem mais, galera? 50... Que situação, a Ana falando, triste, mas o Cruzeiro... Ana, é isso, a realidade é essa, nós precisamos enfrentar, agora dá pra fazer. Salomão falando que nós vamos virar português, não vamos não, Salomão. Esse meu vídeo, qual que é o intuito desse meu vídeo, galera? Letra A, me promover, que muita gente falou. Letra B, eu ganhar dinheiro com alguma coisa. Ou letra C, eu alertar esse pessoal para eles tirarem a bunda da cadeira e fazer o que precisa ser feito. Alguém tem dúvida da minha intenção, cara? Quem me conhece como cruzeirense sabe qual que é a minha intenção nessa situação. Não tô aqui para crédito de nada. Eu tô aqui para tirar os caras da zona de conforto. E eu tenho autoridade para dizer isso, porque eu sei do que eu tô falando. Mas, quero ouvir. Né? Segundo o cara lá, ele tem mais currículo do que eu. Quero ver ele fazer alguma coisa. Tá lá há quanto tempo? Foi porra nenhuma. Vinícius, Júlio, a torcida do Cruzeiro ainda não entendeu o tamanho do problema. Exatamente, Marcos Vinícius. Nós precisamos entender o tamanho do problema, cara. Nós precisamos pressionar esses caras a fazerem isso que eu tô falando. Entendam, nós temos 100 milhões de juros para pagar por ano. Isso nem amortiza. Se o Cruzeiro faturar 100 milhões a mais do que gastar, que nunca fez isso na história, time nenhum faz isso tirando o Flamengo, time nenhum fez. O Cruzeiro não diminui a dívida. O Cruzeiro mantém a dívida em 1 bilhão. Cruzeiro, para amortizar a dívida, ele tem que ter um superávit operacional de 100 milhões e mais um outro valor que vai ser amortizado, 150 milhões. Aí baixa 50 milhões por ano da dívida. Aí em 20 anos quita a dívida. Olha que tragédia, galera. Não adianta. Gianni, Cruzeiro se tornou um time de covarde. Bora acabar com tudo, colocar todo mundo para fora e recomeçar. Pode ser um caminho dolorido, mas pode ser. Douglas, qual a chance de uma intervenção judicial? Douglas, eu acho que a intervenção judicial ela está muito relacionada com má fé na gestão e não com má gestão, né? Ou com falência. Né? Quando tem um clube que tem uma falência, não consegue pagar os seus credores, eu não sei como é que é de entidade esportiva. Aí tem um interventor judicial. Então, na época do Wagner, se falou muito porque não estava conseguindo tirar os caras e os caras estavam saqueando o Cruzeiro.
o pessoal do Wagner não tá saqueando o Cruzeiro, né? Isso é uma verdade que precisa ser dita. Até agora não tem nenhuma evidência que os caras estão fazendo nada. Na minha opinião, a questão ética, eles estão perfeitos, eles estão no curto prazo perfeito, eles só estão míopes com relação ao problema sério do Cruzeiro, que eles não estão resolvendo, não estão propondo, e a opção dos caras, nas minhas sugestões, foi tentar denegrir a minha imagem ou minha própria opinião, dizendo que eu não... Um diretor lá que até tinha muito enquanto falou assim que eu sou muito bom de teoria. Cara, eu tenho 20 anos que eu tô na prática, na frente de empresa trabalhando. Teoria, o cara fica dentro de sala de aula, ou então ele que trabalhou numa empresa só e só viu uma realidade. Isso assim é falta de prática, pelo amor de Deus, né, cara? Não é assim que eles vão tentar resolver o problema do Cruzeiro, né? Eles têm que tentar aglutinar a força dos cruzeirenses que podem ajudar e não ficar espalhando, tentando jogar para a torcida, tentando minimizar o meu perfil, então, a minha opinião, né? Tipo, torná-la pejorativa. Douglas, abraço, velho. Mila, ele sequer muda o estatuto. Exatamente, Mila. O jogo de poder, eles não vão à frente no estatuto porque isso tira o poder político deles. Eles estão preocupados em ser reeleitos. Wellington, enquanto isso, o Leôncio andando tranquilamente. Exatamente, nem expulso ele foi, né? É outra coisa que o Cruzeiro, judicializou, tá? Se o Cruzeiro quisesse mesmo, se essa administração quisesse, já tinha colocado muito mais pressão, né, pra expulsar esses caras do Cruzeiro, mas não querem, né? Leonardo Stefanini, tudo isso passa pela reforma do estatuto. Perfeito. Ao Thiago Souza, dependemos dos cruzeirenses notáveis para equalizar dívidas. Perfeito, Thiago, é isso que eu tô falando. Inclusive, gente, isso que eu tô falando, inclusive se eu tivesse lá, eu sozinho não ia resolver nada, nem conseguiria. Eu ia chamar esses caras para me ajudar, velho. O Cruzeiro só se sobrevive com a ajuda de perfis de pessoas como Bruno Vicentim, como principalmente Vitório Medioli, o Pedrinho, pessoas que têm dinheiro e que são apaixonados pelo Cruzeiro. Senão o Cruzeiro não sai dessa situação. Júlio, se ficarmos na Série B, qual o impacto que para alguns jogadores de diretoria ano que vem iriam regularizar alguns salários? Jane, vai pro pau. O que vai acontecer? O Cruzeiro vai pegar e vai lá, entra na justiça e vai pro final da fila. E aí, demora, a justiça é lenta no Brasil, infelizmente. Tá, vamos lá. Cid, Júlio, por que você não vai lá? Já falei, Cid. Giane, acho que não é deletar, e sim guardar na nossa incrível história. Gente, já houve outros times que fizeram isso, de fechar um CNPJ e abrir outro. Não acabou nada. As conquistas continuam. Isso é CNPJ, é mera formalidade. A torcida é a mesma, a camisa é a mesma, 5 estrelas são as mesmas. Não tem nada disso, cara. Isso aí vai ser... Lógico, os atleticanos vão querer usar isso contra a gente. Paciência. Eles já foram lá, o time deles já chamou higiênicos, eles vivem enchendo o saco que a gente mudou de nome do Palestra. Isso é bobagem, tá? Só não dá bola. Se refundar, como ficam os conselheiros? Não, na verdade, Mila, se refundar, esses conselheiros, os sócios ficam donos de todo o patrimônio do Cruzeiro, toca 1, toca 2, sede, tudo é deles, mas a dívida é deles. O Cruzeiro começa zerado. O Cruzeiro começa sem patrimônio e sem dívida, mas começa com 9 milhões de torcedores. Então o Cruzeiro, por exemplo, num primeiro ano esse time já pode vender os direitos de imagem, televisão por 100 milhões de reais, já pode vender o patrocínio por 20, outro patrocínio por 10, pode vender o sócio do futebol. O Cruzeiro já começa com um orçamento de 200 milhões, 300 milhões no ano, sem dívida para pagar. Porque tem uma torcida gigante que movimenta muito dinheiro. Vende patrocínio para Adidas, vende patrocínio para o supermercado BH, vende patrocínio para Encamp, vende patrocínio para todo mundo que já é patrocinador do Cruzeiro hoje, entenderam? Tiago falando, Júlio, fazer um consórcio de grandes cruzeirenses, pegar o dinheiro, pagar, alongar a dívida e dar os imóveis com garantia. Tiago, o problema é que o Cruzeiro não tem imóvel para dar em garantia. Então é muito difícil para os caras simplesmente emprestar o dinheiro. E outra, o Cruzeiro não sabe quem que vai assumir. Os caras vão emprestar o dinheiro, entra aí um bando, essa turma da União de novo aí, eles nunca mais recebem esse dinheiro, tá? É muito complicado, é muito fácil pra gente pedir pros caras fazerem isso, mas é muito difícil os caras fazerem isso com o patrimônio deles. O Cruzeiro precisa, talvez, uma solução, é o Cruzeiro entregar o futebol, arrendar o seu futebol para eles e deixar eles administrarem o futebol por um tempo. E aí o que acontece? O clube arca com os seus gastos aí no dia a dia, eles pagam o arrendamento para ajudar a amortizar a dívida, aí tem que definir o modelo. A Ernest Young tem que fazer um projeto, nem eu consigo fazer um projeto, tem que chamar os caras que já têm expertise nisso, tem advogado focado nisso, com experiência nisso, tem
tem toda uma banca de pessoas para assessorar, entendeu? Vamos lá, o que mais? Deixa eu ver se tem mais. Eu vou passar mais rápido aqui, senão fica muito. Sobre o futebol, qual a sua opinião na situação? O que deve ser feito? Antônio, a situação nossa, cara, não tem muito o que ter feito não, velho. Eu fui contra a contratação do Ney Franco, agora contratou, não adianta querer mandar o cara embora, vai mais despesa, mais custo, mais... Não tem como contratar jogador, o que precisa é uma cobrança incisiva, devia ter sido feito um contrato tanto com a diretoria de futebol quanto o técnico focado em resultado, tipo assim, a cada 6 rodadas você tem uma meta de conquistar tantos pontos. Se você não conquistar, a gente pode te demitir sem multa rescisória, por exemplo. Seria ótimo, mas ninguém faz isso, ninguém tem coragem de profissionalizar a contratação dos caras. Victor, Júlio, precisamos nos organizar para criar pressão absurda para essas medidas serem tomadas. Como que você acha possível fazer isso? Ô, Victor, eu não sei, cara. Talvez o movimento Nascidos Palestra Forjado Cruzeiro pode cabeçar isso. Os caras são muito proativos, eles são muito bons, muito bem intencionados. Eu não tenho tempo, eu posso ajudar. O que me cabe aqui é fazer essas lives aqui, ó. Hoje tem aqui 60 pessoas, você vai ver, vai dar muitas visualizações. Isso com certeza chega na diretoria. O que eu tento fazer é isso, é dar as ideias, abrir a cabeça da galera, botar pressão. Douglas, essas sugestões só escancaram o poço que nos encontramos. De fato, não são sugestões fáceis de ouvir, né? É uma situação muito difícil. Renato Guru também quer acreditar que só falta experiência. Com certeza eu acho que é mais falta de experiência e um pouco de vaidade, tá, galera? Muita vaidade, né? É a vaidade de aceitar que tem outras pessoas que podem ajudar. É igual o cara lá falou, eu tenho muito mais experiência que você, então, tipo, aí descarta porque tem medo de parecer que ele tá pedindo ajuda a outras pessoas. Eu nunca vi isso, cara. Em vez de aglutinar forças, o pessoal quer disputar quem tem mais experiência. É incrível, né? Thiago Souza, precisamos do Dr. Vitória, do Pedrinho, Bruno Vicentinho, do Brand. Exatamente, cara. Douglas, essa diretoria não me engana, é visível que estão tentando enxugar o gelo. O Soa Horto tá falando que o Sérgio me chamou na última live, já expliquei a situação. Cid Martins também. Bruno Henrique falando que o dólar ainda pode piorar. O dólar pode piorar, mas ele ajuda na venda de jogador, viu, Bruno? Também hoje, você vender o jogador por 3 milhões de euros, é dinheiro de cachaça para os times lá fora e dá uma bela de um dinheiro pra gente. O Cruzeiro vai precisar vender. O Cruzeiro tem meia dúzia de jogador que dá para vender, né? 3, 4 milhões de euros cada um seria um belo de um dinheiro aí no curto prazo, né? Gui, se você acha que é orgulho meu, beleza, respeito sua opinião, não concordo. Falou? Não vou. Tá bom, Gui? Beleza. Temos que estar se gostando. Felipe, acho que você deveria ir sim. Tá bom, Felipe, eu discordo de você. Eu acho que eu vou sim, se for convidado. Jane, resumindo, professor, estamos ferrados. Estamos não, temos soluções. Estamos parcialmente ferrados, mas dá para resolver. Henrique, a base pode ajudar a salvar o Cruzeiro, mas tá longe de ser a solução. Não tem condição de ser a solução, pelo que eu disse. O Cruzeiro vai vender os jogadores antes. Thiago Souza falando conselho ao câncer, com certeza. O Alex falando, toda diretoria tem cabide de emprego. Se eles quisessem mesmo sua ajuda, iriam ter te convidado mesmo. Parabéns, Júlio. Vamos ver se eles engolem orgulho e te façam um convite digno. É isso aí, Alex. É isso aí. Eu não sou profissional para receber convite por pressão de torcida. Se os caras acham que eu posso ajudar, estou à disposição. Se o torcedor acha que é pouco eu trabalhar de graça por Cruzeiro, mas querendo apenas um convite formal em troca, se os torcedores acham que é pouco, paciência, né? Que façam melhor do que eu. É o que eu posso oferecer. Thiago Souza, no Cruzeiro, conselheiro, ao invés de preocupar com o clube, preocupa com o lugar para seu carro. É isso mesmo, brincadeira, né? Antônio perguntando futebol, já falei. Joviano, o Cruzeiro tem patrimônio, gira em torno de quanto? Joviano, eu falei que em torno de 550, 600 milhões. Thiago Souza de novo. Júlio, para pegar os cruzeirenses notados, fazer um consórcio da dívida longano. Já conversei. Messias, honestamente, concordo 100% com as suas ideias. Obrigado, viu, Messias? Bruno, de novo, se o dólar aumentar, fodeu, já falou. Ierfert, Júlio, a situação financeira está insustentável, não dá para ficar desse jeito. Tá complicado mesmo, viu, Ierfert? Júnior Bala, Cuiabá tem uma folha de 200 mil, Cruzeiro de 3 milhões. Esse é outro problema, Júnior, que o Cruzeiro
Se o Cruzeiro pega 3 milhões e entrega na mão para contratar, é uma coisa. O Cruzeiro tem uma folha muito cara herdada, com muito jogador caro que não rende, né? Tipo Cabral, Henrique, Léo, o próprio Fábio, que que é um ídolo. Hoje, se o Cruzeiro fala assim, vou montar um time foda para subir, o Cruzeiro vai pegar 100, 150 mil e contratar um goleiro aí muito bom. Mas não dá para o Cruzeiro estar na Série B tendo um goleiro de 500 mil, né? Não dá para ter hoje o Cruzeiro tem um Dedé. Então, assim, é complicado. A folha nossa, se você for pensar, o time titular, talvez, sem esses medalhões, ele fique do tamanho do Cuiabá também, viu? Belete é cortina de fumaça, exatamente. Pedro Almeida, Júlio, você já me conhece um pouco, sabe como é esse clube, mas acho que a vaga foi pro Brejo. Cara, calma, Pedrão. Vamos ter um pouco de fé. Tô dando as soluções aí. Breno tá perguntando se vai chegar neles o vídeo. Eu acho que chega, viu, Breno? Eu acho que chega. Tudo que eu falo chega. A maioria das vezes eles desdenham, né? Eles têm essa vaidade, esse orgulho. Nenhum deles tem a hombridade de falar, pô, essa ideia é bacana. Já dei bastante ideia. Algumas, inclusive, foram implementadas, sequer citar o nome, né? Então, essa vaidade deles é muito grande. Então, vamos ver, né? Vitor, como poder gerar uma pressão absurda? Cara, Vitor, talvez um movimento nascido Palestra Forjado Cruzeiro, uma hashtag. Realmente eu acho importante mesmo a torcida tentar se mobilizar, criar uma hashtag, né? Tipo, age Cruzeiro, vamos... sei lá, eu sou ruim de hashtag, viu? Roberto Silva, Júlio, o tamanho da dívida tá insustentável, desesperador. Realmente, Roberto. Renato Guru, realmente o tal João Currículo do Cruzeiro já atuou em cenários críticos? Com certeza não, tá? Mas se acha a última bolacha do pacote, né? A ponto de dispensar qualquer tipo de ajuda. Né? Se fosse um cara bom, com certeza ele estava correndo atrás de ajuda. Mas como é um cara vaidoso, que já demonstrou que é vaidade, né? O professor Irã, outro cara que pode ajudar muito, é um cara muito experiente. Tá aqui, ó, toda ajuda nesse momento seria uma porta de saída do buraco que entramos. Exatamente, professor Irã. Debatezeiro, juro, se puder deixar a live salva para poder acompanhar, vou deixar sim, viu? Pessoal do Twitter, eu vou deixar a live salva no Instagram. Twitter tá horrível porque eu tô usando um Wi-Fi muito ruim e no Instagram eu tô usando 4G. Gefert, vai chegar o dia que a dívida vai ser tão grande que a própria justiça vai decretar falência. Tá caminhando para isso. É igual eu falei, o ano que vem já vai ser 1 bilhão e 100, daqui a 2 anos vai ser 1 bilhão e 200, se não for mais. Escuta o que eu tô falando. Luqueira, pressionar a equipe no aeroporto é perda de tempo. Ô, Luqueira, eu vou te falar, eu respeito, é uma disposição violenta, eu nunca vi isso dar certo. Mas também não sei se dá errado, honestamente, cara, igual eu tô te falando, eu não sei se é falta de vergonha do jogador, se é falta de capacidade, se é time mal treinado, você vê tomar 3 gols de cabeça, eu não sei se é preguiça dos caras, se é falta de treinamento, eu não sei mesmo, eu não sou especialista em futebol para dizer. Agora eu nunca vi Vaia fazer um time melhorar, nunca vi ameaçar de bater, fazer melhorar. Agora que quem vai lá tem meu respeito porque tem uma disposição, tem. Agora eu não sei se adianta, né? De verdade. Aí o Thiago Souza falando que a chave é o Dr. Vitória, eu também acho que pode ser um dos caras para ajudar muito, e ele é muito inteligente também, tá? O Gabriel falando que essa briga de ego dentro do Cruzeiro é ridículo. Matheus Pereira, o conselho do Cruzeiro precisa ser extinto, sem dúvida. Não há celeridade. Os caras não pensam no Cruzeiro, eles pensam nele primeiro. Depois eles olham para o Cruzeiro. Isso aí é fato. Tá? Breno Freitas, credores não podem migrar a dívida para o novo CNPJ? Não. Não tem nada a ver, entendeu? É como se eu abro uma empresa que chama Cruzeiro do Povo, com um CNPJ meu, ou então de 10 torcedores. Eu pego um representante de cada torcida organizada e abro um novo Cruzeiro. Como é que os caras vão me cobrar? Não tem nada a ver com aquele Cruzeiro. Quem deve esse dinheiro são os sócios do clube do Cruzeiro lá. Professor Irã, de novo, os atuais conselheiros do Cruzeiro não vão apoiar medidas que podem salvar o Cruzeiro a perder a boquinha deles. Exatamente, o professor Irã, concordo com você, os caras estão preocupados com eles. Pedrão Almeida, já que não vai mais subir, é melhor jogar com a base. Isso é outra coisa também, viu, o Pedrão? A partir do momento que o Cruzeiro não conseguir, já não tiver esperança para subir, cara, olha que triste isso. Tem que tomar cuidado para a Série C ainda, né? Mas estancar o gasto no máximo que puder. Eunice Costa, professor, o Cruzeiro está andando a passo largos para uma Série C. Se isso acontecer, os problemas se agravarão e muito. Percebo que o problema não é no campo, tem coisas que não vêm à tona. Com certeza, com certeza. Hoje o que acontece em campo, hoje é reflexo do Cruzeiro de fora, cara. O Cruzeiro não tem tranquilidade.
salários atrasados, é credores cobrando, é todo dia uma notícia ruim na imprensa. Isso aí detona o ambiente, né? A torcida cabisbaixa, tudo reflexo. Wallace, vou deixar gravado sim, tá? Obrigado, velho. Giane, Cruzeiro virou teta, desculpa a expressão. Ô, gente, tá acabando o tempo da live aqui, tá? Vou correr aqui. Thiago Souza, Serginho tem que arregaçar as mangas e ligar pro Vitória, pro Pedrinho, é o que eu tô falando, faz tempo. Né? Mas e a vaidade? Luiz Reob, Júlio, infelizmente é muita vaidade, exatamente. Quem mais? Só leu o Thiago Souza, o Breno falando, o Thiago tá participando bastante aqui. Glauber, Cruzeiro, infelizmente, se não subir, vai virar uma portuguesa com torcida, o time quebrou. Pedro Almeida, falando que a vaca foi pro brejo, não foi ainda não, mas tá no caminho ruim. A Islam, futebol Cruzeiro, tá me preocupando mais que as dívidas. Nossa, Islam, se quisera se nosso problema fosse um problema só o futebol dentro de campo, viu? Quisera eu que nosso problema fosse esse. Um ano ruim no futebol não mata ninguém, cara. Nosso problema é muito maior que isso. Vamos lá. Ramon Fel, que nos resta, é isso aí. Filipinho Pena, Júlio, Fábio e Léo estão pesando tanto salário quanto no campo. Mas e aí? Como é que a gente faz, né? Tem contrato, velho. Não adianta também. Valeu aí pela moral, viu, Filipinho? Sou Horto, a verdade é que o Sérgio é fantoche do Perrela, não sei até que ponto, ele era muito ligado, eu não sei hoje como é que tá essa relação. Glauber, o time tem que ganhar 19 jogos em 29 para ficar em quarto, tá complicado demais, né? Nossa Senhora. Eita, vamos lá. Paco, um torcedor comum pode pedir intervenção judicial? Não sei, Paco, aí precisa de ver um advogado, cara, eu sou um zero à esquerda no jurídico, viu? O Elton Gomes, Cruzeiro tem zagueiro, podia testar, viu? Vamos ver. Futebol também não entendo. Será que o presidente não vai pular fora? A pressão só tá aumentando? Cara, o cara fez tanta birra pra ser presidente, fez tanto esforço, não é possível que ele vai pular fora, né? Precisa agir, cara, não é possível. Eles tiraram... Eles impediram que o conselho gestor continuasse, que estava num bom caminho. Não é possível, né, galera? Não é possível. Quem mais? Vou ter que pular, galera. Tamo junto, Júlio. Você representa, bota a cara. Obrigado, viu? O Bucareste, o Pedrão falando, o maior clube da Romênia, é a prova de que o judicializar pode gerar ainda mais problemas. Eu não sei desse caso. Tem que tirar a vaidade do hino, estão levando ao pé da letra. Exatamente, Wallace. Jeane, obrigado pelo esclarecimento. Galera, muito obrigado. Desculpa a sinceridade, são verdades inconvenientes. O Thiagão aí gostou do Facebook para ser presidente, né? Léo, Júlio, muito complicado jogos PIV. Então, galera, desculpa as verdades, tem que ser ditas, meu papel é esse, eu sou torcedor igual vocês, eu trabalho um pouco na área, então por isso que eu tô falando, não é arrogância minha, é igual vocês aí, são especialistas nas áreas de vocês, eu não vou me meter a questionar nada que vocês, né? Eu trabalho com finanças empresariais, são 20 anos de experiência, eu sou professor Dom Cabral, eu tenho uma empresa de consultoria, trabalhei na maior consultoria da América do Sul, sou muito bom de prática, modéstia à parte, sempre fui muito bem, meus clientes gostam demais de mim, dou consultoria para conselhos, então eu tenho uma bagagem, e eu estou tentando abrir os olhos do Cruzeiro, porque eu sou tão apaixonado quanto vocês por esse Cruzeiro, e meu medo é que o Cruzeiro acabe. E nós temos que trabalhar estrategicamente. E essa diretoria não está dando essa importância que a gente precisa. Então, tamo junto, um abraço, fiquem com Deus. Vamos lá, Cruzeiro, nós vamos sair dessa. Abraço, galera.